Eu sou Rani Ferreira, urologista. Meu nome é Rafael Boto, também sou urologista. E hoje a gente está aqui para falar sobre cistoscopia ou uretrocistoscopia, que é um exame urológico. Rafa, uma coisa que é muito comum do urologista fazer é a cistoscopia. Então, tanto homens quanto mulheres acabam precisando desse procedimento. Você podia falar pra gente um pouquinho como que é isso, o que que é esse exame, como que ele é feito? Cistoscopia é uma endoscopia do trato urinário. O urologista ele pega um aparelho com uma pequena câmera na ponta e introduz pela uretra para verificar qual o aspecto da uretra, da próstata nos homens e da bexiga. Então, esse exame é feito com anestesia, com a sedação, geralmente ou numa clínica que tem um suporte para isso, ou no centro cirúrgico. O paciente sedado, ele dorme e o médico então faz a endoscopia do trato urinário para verificar o aspecto da mucosa, se existe alguma anormalidade nesse trato urinário, na uretra, na próstata, na bexiga, se existe algum tumor, algum nódulo, alguma pedra, alguma coisa que esteja alterando a funcionalidade do trato urinário. Então, o paciente dorme durante o procedimento, ele não fica acordado, presenciando ou sentindo dor durante o procedimento. Não, o paciente dorme, não vê nada e não lembra de nada. Depois do exame, pode ser que ele sinta um pouquinho de desconforto no trato urinário, quando for urinar pode ter um pequeno sangramento, uma ardência, por conta do aparelho que a gente passou na uretra. Isso pode durar 1 a 2 dias e depois esses sintomas somem. Então, é um exame simples, é um exame rápido e que tem poucas consequências para o paciente. Em que tipo de paciente que você acaba indicando esse procedimento? Mais mulheres, mais homens? E que tipo de doenças que você acaba investigando? Que tipo de condições você acaba investigando com esse procedimento? Rani, esse é um exame que a gente lança mão muitas vezes no consultório para investigar a anatomia do trato urinário. Por exemplo, uma indicação frequente de realização desse exame é sangramento urinário. Às vezes o paciente tem um sangramento que a gente identifica no próprio exame de urina, ou o paciente consegue ver esse sangramento, e isso é um indicativo da gente realizar esse exame, para saber se tem alguma lesão, algum machucado, alguma ferida que está fazendo sangrar o trato urinário, e a gente consegue identificar por meio da cistoscopia. Outra indicação são aqueles pacientes com hiperplasia prostática benigna que a gente vai fazer o tratamento cirúrgico desse paciente. Então é interessante a gente verificar antes como estão as condições da uretra, da próstata, antes de realizar o tratamento cirúrgico. Outras indicações, pacientes com infecção urinária de repetição que a gente não conseguiu identificar alguma outra causa, a cistoscopia pode ajudar muito. Pacientes com cálculos urinários, cálculos vesicais, a gente faz cistoscopia também para tentar identificar por que isso está acontecendo, entre outras condições. E Buta, eu geralmente quando eu faço esse exame, eu faço muito frequente em mulheres, e aí eventualmente precisa fazer uma biópsia, a gente consegue fazer biópsia. Existe alguma outra coisa que esse exame pode acrescentar, ou que pode ser feito de procedimento durante esse exame, ou é basicamente só olhar mesmo? A gente pode fazer a biópsia, igual você comentou, quando a gente tem uma suspeita de uma neoplasia, um câncer de bexiga, esse exame é de crucial importância para a gente retirar um pedacinho da lesão, mandar para o patologista para saber o que é aquela lesão, o que está acontecendo ali na bexiga. A gente pode tratar também quando existe uma estenose, um estreitamento no canal urinário, na uretra, a gente faz a cistoscopia e no mesmo ato já trata essa estenose. Quando o paciente tem um cálculo dentro da bexiga, uma pedra na bexiga, a gente já trata também, já fragmenta essa pedra com laser para poder retirar essa pedra. E quando o paciente tem uma hiperplasia prostática, o tratamento da hiperplasia prostática, o tratamento cirúrgico é feito pelo canal urinário, então a gente faz também aquela raspagem, né, a ressecção da próstata pela uretra. Pela uretra. Outra coisa, Buta, que às vezes os pacientes querem saber, né, a gente já falou que não dói, que os pacientes acabam dormindo. Precisa de um preparo maior para fazer esse exame? Porque tem paciente que faz endoscopia, tem que ficar em jejum, faz colono, precisa de fazer preparo intestinal. Para fazer essa endoscopia do trato urinário, precisa de algum preparo especial ou não? Para cistoscopia, especificamente, não. Existe o preparo para anestesia. Por conta da sedação, o paciente tem que estar com o estômago vazio, então precisa daquele jejum de 8 horas para não ter nenhum risco de vomitar e broncoaspirar durante o procedimento. Mas para a cistoscopia em si, não existe nenhum preparo. A gente estava falando sobre a sedação, esse paciente pode ir sozinho para o exame, ou é legal que ele vá com alguém, essa pessoa que
perfil de pessoa que tem que acompanhar esse paciente se ele precisar de acompanhante? É importante que tenha uma pessoa maior de idade que acompanhe esse paciente. Como fazer a sedação, algumas vezes a pessoa sai um pouco grogue, um pouco sonolenta do procedimento, então precisa sim do acompanhante para levar a pessoa para casa, para orientar depois. Quem que geralmente faz esse procedimento? A gente falou dos pacientes, mas agora falando dos profissionais. Geralmente, qual profissional que realiza esse procedimento de uretrocistoscopia? A cistoscopia é realizada pelo urologista. Quem faz esse exame é o urologista, que é o profissional habilitado para poder investigar o trato urinário. E depois, você falou que teve essa questão do paciente ter às vezes um pouquinho de ardência, um pouquinho de sangramento. Tem alguma orientação específica, evitar esforço, tomar alguma medicação específica depois desse procedimento ou não? O paciente terminou, pode sair dali e trabalhar? Como é que é essa orientação pós-procedimento? Tem alguns pacientes que são de alto risco para infecção, que muitas vezes a gente precisa usar um antibiótico depois do procedimento. Mas na grande parte dos pacientes, após o procedimento, vida que segue. Tem que beber bastante água para poder clarear a urina, limpar qualquer sangramento que tenha ficado, só que isso não impede de fazer as atividades diárias, seguir com o trabalho e a rotina do paciente. Então, hoje a gente falou um pouco mais sobre a uretrocistoscopia. Algumas pessoas acabam precisando desse procedimento ao longo da investigação de alguma condição urológica. E aí, se você é essa pessoa, se você conhece alguém que vai fazer esse procedimento, manda esse vídeo para ela, que ela vai ficar bem mais tranquila depois desse vídeo.